Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Queria chamar o pastor Marcelo, ele que vai estar ministrando a palavra ao nosso coração nessa noite. Ele está com a garganta aí guerreando para conseguir, mas Deus vai dar essa vitória em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do pastor Marcelo, obrigado por mais um momento que nessa casa, meu Pai, ele é um instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Usa o teu filho com graça, com sabedoria, esconde-o atrás da tua cruz, revela o teu espírito atrás das letras, e que nessa noite, Senhor, ele fale aos nossos corações através, Pai, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, meu filho. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos chegar lá até o final, em nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Reis. Hoje não dá nem para dar grito, né? 1 Reis 18. A partir do verso 22. Eu estou orando a Deus, pedindo a Deus para Deus me dar entendimento do que está acontecendo. Porque nós estávamos aqui ontem na tarde da bênção e a voz estava boa. Só que quando acabou o culto, a gente estava ali fora, estava eu e a irmã Neuza, minha voz começou a sumir. E eu falei, Jesus, mas é porque eu acho que eu fiquei muito tempo perto do ar-condicionado, irmãos. E a gente que não é chique, então a gente acaba não é, varão? É mistério. Mas amém, o Senhor vai nos dar graça e nós vamos fazer a vontade dele nesta noite. Eu falei com Deus que se ele não quisesse que eu viesse aqui hoje por causa da minha garganta, que era para deixar eu sem voz de zerado. Se ele deixou chegar aqui falando rouco é porque ele quer fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Então disse Elias ao seu povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dê-lhes, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços e ponham sobre lenhas, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será o Deus. E todo o povo respondeu, disse: é boa esta palavra. Feche os seus olhos onde você está. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor nesta noite que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. A Tua palavra é verdadeira. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus justo. Nas Tuas mãos está todo o poder, toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, por causa do Senhor e pelo Senhor. Então fique à vontade e fale conosco através da Tua palavra. Bem, irmãos, é interessante que quando a gente pega esse texto, é uma longa história, né? A gente começa quando o Senhor, o povo peca contra Deus, o povo dá as costas para Deus, começa a adorar Baal, outros deuses. E diante dessa situação, a gente já sabe que toda vez que Deus quer fazer alguns ajustes no meio do seu povo, Ele levanta um profeta. E nesse tempo Deus agora vai levantar Elias. Elias não tinha sobrenome famoso, não era filho de nenhum conhecido, ninguém sabia quem era Elias, apenas que ele era desbita de Gileade, mais nada. Ninguém sabe o sobrenome de sua família, quem era seu pai, quem era sua mãe, se era autoridade ou não. Mas o Senhor, Ele escolhe pessoas no anonimato.
Deus, quando Ele tem um projeto, Ele escolhe pessoas. E Elias é um desses. E o interessante é que Deus não escolheu Elias simplesmente pelo fato dele ser um anonimato. Deus escolheu Elias porque Elias era obediente a Deus e era ousado. Deus está procurando homens e mulheres que sejam obedientes a Ele, mas que sejam ousados. Deus não está procurando simplesmente homens que sejam ousados, porque ousadia sem obediência gera problema. Deus está procurando homens obedientes primeiro e depois ousados. Por isso que Deus chamou Elias. E a caminhada desse homem não é fácil, porque ele aparece, logo quando ele aparece, ele tem que confrontar Acabe. Acabe não valia nada. Pensa em alguém que não prestava. Acabe não valia nada. E para completar, um infeliz casa com Jezabel. Aí lascou o negócio todo. Era dois que não prestavam. Um não valia nada e o outro não prestava. Então era só o sangue de Jesus, né? E Elias, ele vai chegar nesse tempo. O tempo onde Acabe e Jezabel havia trabalhado a mente do povo, e o povo deixou de adorar a Deus para começar a adorar Baal. E Deus, como Ele nos ama, para alinhar o povo, Ele levanta Elias. E Elias não vem com uma palavra de paz, ele vem com uma palavra de punição ao povo de Deus. Ele aparece num tempo que Acabe matava, Jezabel matava, mas ele carregava uma palavra de Deus. Toda vez que um homem de Deus ou uma mulher de Deus tem uma palavra que ela vem de Deus, você não precisa temer homens. Você simplesmente caminha em direção ao propósito que Deus colocou no seu coração. E assim Elias fez. Elias agora caminha diante de Acabe e fala com ele: olha, Acabe, o Senhor meu Deus me autorizou a te dizer uma coisa, dizer para você que não vai cair um pingo d'água até que eu dê uma palavra vinda da parte do meu Deus. Imagine só um profeta que ninguém conhecia chegar perto de um rei, falar com ele que não vai chover, sendo que a sua esposa pregava que o Deus Baal era o Deus da prosperidade, era o Deus que gerava, que plantava. Quando nascia, o culpado era Baal. Quando chovia, o culpado era Baal. Nunca o nosso Deus. Jezabel conseguiu fazer que o povo de Deus se esquecesse do Senhor dos senhores. E o povo adorava Baal, adorava Azera, outros deuses. E Elias chega com essa palavra. Quando Elias libera essa palavra chega até Jezabel. Jezabel fica entre desespero. E quando Elias libera uma palavra, o mesmo Elias que libera uma palavra para essa mulher, ele ouve a voz de Deus. O Senhor fala assim: agora você some daqui. Senhor, some daqui, Elias. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Elias libera uma palavra. Só que agora esse mesmo Elias que liberou essa palavra que não vai chover, Deus dá a ele uma ordem: você vai ficar ali perto do ribeiro de Querite. É lá que eu te quero. Porque talvez, irmãos, por que Deus tira Elias dali? Porque quando Elias libera uma palavra, talvez Elias poderia se inflar. Olha, eu liberei uma palavra contra o rei, que não vai chover mais. E não vai chover mesmo. Elias podia se sentir alguém mais importante daquilo que ele era, pastor. E Elias agora, o Senhor dá ele uma ordem, ele vai para o ribeiro, vai ficar ali, na beiradinha de um rio, vai ficar ali. E ali você vai ser alimentado pelo Senhor. O Senhor vai enviar a providência. E Elias fica ali, faz parte do processo. Elias, ele libera uma palavra e ele vai sofrer a consequência da palavra que ele liberou, porque a palavra não era dele, a palavra era de Deus. A palavra era que não haveria chuva. Então o profeta do Senhor que liberou a palavra, ele ia passar pelo processo também. Muitas das vezes a gente, como profeta, a gente libera uma palavra, só que a gente esquece que a gente vai fazer parte do processo também. Você vai ser provado, você vai ser jogado de um lado para o outro, você vai ser acusado, você vai ser caluniado, você vai ser apontado. Isso é fato. E Elias agora ele começa a viver o processo da palavra que ele liberou através do Senhor. Depois de algum tempo, Elias ali, o rio se seca, porque a palavra foi liberada que não iria chover. O rio agora se seca. O homem que era, cuidado. Muito obrigado. Hoje já chupei não sei quantas pastilhas. Muito obrigado. E Elias agora, o que Elias faz? Elias agora ele vai fazer o que ele sempre fez: andar debaixo da obediência do Senhor. Deus fala com Elias: Elias, vai para lá para o ribeiro de Querite. Elias, vai. O Senhor fala com Elias: Elias, agora você vai se levantar daí, vai para a casa da viúva, porque lá tem uma viúva que vai sustentar você.
Tenta entender agora, irmãos, o tempo de escassez, o Senhor vai usar uma viúva para sustentar um profeta. Não dá para entender, né, irmãos? Os projetos de Deus são assim mesmo. De onde você espera que não vai vir, é de lá que Deus vai trazer a resposta para a sua vida. Às vezes a gente fica fazendo planos. Não, mas eu tenho um primo, que esse primo ele faz isso, ele tem isso, no sobrenome dele é isso, e ele vai fazer isso na minha vida. E Deus vai, não deixa o seu primo fazer nada. Deus vai lá e pega a viúva, que aos olhos das pessoas, quem olhava para a viúva falava: essa mulher está precisando de ajuda. Deus agora vai fazer uma mulher que está precisando de ajuda, ajudar um profeta. Era parte do processo de Deus. Deus estava treinando Elias. Elias libera uma palavra, e a partir daquela palavra que ele libera, o Senhor começa a treinar Elias. Deus estava treinando Elias e provando o seu povo. Porque Deus ia cumprir. Não ia chover, irmãos. Deus não ia voltar atrás. Não vou voltar. Não vai chover. A seca vai chegar e todos vão sofrer penalmente o produto da seca. Porque Deus liberou uma palavra. Era uma forma que Deus tinha de parar o povo, fazer com que o povo se voltasse para Ele. O povo havia abandonado o Senhor. E Baal, a única forma que Deus tinha de fazer com que o povo parasse de olhar para Baal era o que? Parar de chover. Não é Baal que manda chuva? Não é Baal que prospera vocês? Deus falou e quebrou as pernas de Baal. Eu não vou mandar chuva. Quero ver agora o que é que vai nascer nessa terra. E o povo ficou 3 anos, mais de 3 anos nessa cegueira, esperando resposta de um Deus que não tem resposta. Adorando a um Deus que não tem resposta. Adorando a um Deus que não tem poder nem na terra, nem nos céus. Adorando a um Deus que não tem poder de descer água, muito menos descer fogo. Deus estava mostrando para o povo: quem é o Senhor de vocês sou eu. Eu não mudei, eu continuo no controle de todas as coisas. Eu continuo mandando em cima e mandando embaixo. Nas minhas mãos está todo o poder, toda a honra e toda a glória. Pertence a mim. E o tempo vai se passando, Elias vai sendo tratado por Deus. Elias vai para a casa da viúva. A viúva abençoa Elias. Elias faz um milagre na casa da viúva. O filho dela morre, Deus vai e leva Elias até lá. E o filho dela traz ela de volta à vida. E agora começa um processo na vida deste homem. Porque o homem que estava fugindo, agora o Senhor dá ele uma ordem. Você fugiu, né? Fugi, Senhor. Pois é, então arruma suas coisas. Você vai lá agora encontrar com Acabe. Acabe estava querendo cortar a cabeça de Elias, irmãos. Mas Elias era obediente. Ele era ousado. Homens obedientes e homens ousados não têm medo do que Deus manda fazer. Elias se levanta e fala: Senhor, eis-me aqui, estou indo. O Senhor mandou? Estou indo. Elias vai de encontro. E Elias agora encontra com um dos servos de Acabe, Obadias. E Elias começa a conversar. Elias fala que só avisa para Acabe que eu estou chegando. Fala com ele que nós vamos ter um encontro. Imagina você querer encontrar com uma pessoa que está te procurando há 3 anos. Imagina quando ele te visse, irmãos. O que ele ia fazer com você? Se infeliz, liberou uma palavra que não ia chover. E eu só estou tendo prejuízo por causa da palavra que esse cara liberou. Eu tenho lá 850 profetas que já fizeram de tudo para chover e não chove. Já falamos com Baal, já falamos com Azera, já falamos com tudo que a gente podia falar. Mas vem esse camarada aí, um homem sozinho, carregando uma palavra que não era dele, mas era do Senhor. Entenda uma coisa: você e Deus são maioria. Arabassura calacébia. Você e Deus não são minoria, não. Vocês são maioria, porque existe um Deus que sustenta a palavra que sai dos seus lábios. Aleluia. É isso que Elias vai fazer. Ele sabe o que ele carrega. Ele é obediente, sim. Ele é ousado, sim. Porque ele sabe em quem ele tem crido. Elias não tinha dúvida que Deus ia parar tudo. Não, irmãos.
Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Eu estou vivendo um processo, e esse processo é um processo de Deus para a minha vida. Esse processo vai me trazer crescimento. Não era sobre ele, era sobre uma palavra que Deus liberou no mundo da terra. Não, um mundo espiritual, perdão. Nós precisamos entender, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, Deus é fiel para cumprir. Mas eu sou minoria, não interessa se está você, se do outro lado tem 300, tem 850. O que importa é que você tem uma palavra de Deus. No fato, quando você tem uma palavra de Deus, nada pode impedir você de vencer. Nada pode te parar, crente. Entenda isso, que você carrega é precioso. E o inimigo tem tentado nos cegar, pastor, fazer com que a gente não veja. O que a gente carrega é muito forte, é poderoso. Nós ontem à tarde pregamos aqui sobre o cego. Aquele homem, foi preciso aquele homem arrancar aquela capa, que no início era muito boa, pastor Tom. Né, pastor Fernando? No início a capa era boa, estava limpa. Entregaram para ele uma capa limpinha, cheirosa. Mas com o passar do tempo, as lutas, a poeira, a sujeira foi acumulando em cima daquela capa. E aquela capa que antes ele usava para se proteger, agora ela se tornou uma prisão. Porque ela impede ele de caminhar, impede ele de andar, de avançar. Muitas das vezes na nossa vida, dessa forma, nós ficamos cegos ao ponto de nós não conseguimos mais ver o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Elias não se importava com a escassez, Elias se importava com a palavra que ele carregava. É isso que nós precisamos fazer. Não se importe com o que você não está vendo, importe com a palavra que você carrega. Vai, Elias. E ele chega agora e fala com Acabe: olha, Acabe, preciso te falar algo, mas antes de nós conversarmos, nós vamos ver quem é Deus na terra. Se é o seu Deus, se é o meu. Elias era doido, irmãos. O homem já tinha infernizado a vida do homem há 3 anos atrás. Agora, quando ele encontra, em vez dele falar com ele: olha, Deus vai resolver o problema, vai chover, vai nascer maçã, vai nascer pera, tudo que não está nascendo vai... Não, irmãos, Elias chega e afronta o homem de novo. Acabe chega com sede nele. Acabe vira para ele e fala assim: é tu, Elias, o perturbador de Israel? Elias era para falar assim: não, Acabe, não, rei Acabe, não estou perturbando ninguém não, sou um cara do bem. Não, irmãos, ele fala assim: não, sou eu não, é você e sua casa que está levando o povo de Deus a desobedecer os mandamentos do Senhor. Elias era ousado, não tinha medo. Elias sabia o que ele carregava, mesmo diante de um rei que queria tirar sua vida. Elias olha para ele e fala assim: eu não sou perturbador não, porque eu carrego uma palavra que cumpre na terra. Agora você tirou o povo de Deus da presença do Senhor, e você sim é o perturbador. Imagina o rei olhando para ele: esse cabra é doido, mas nós vamos dar um jeito. Elias, antes dele falar alguma coisa, ele fala assim: olha, rei, prepara os seus profetas, que nós vamos ver quem é Deus, se é o meu Deus ou se é o seu. Acabe imediatamente aceitou o desafio, porque na cabeça de Acabe, 850 profetas iriam vencer um homem, porque Acabe via um homem, e Elias não estava sozinho, como você não está. As pessoas podem olhar para você, apóstolo Fernando, e ver apenas um homem, mas o Senhor está contigo. Então entenda isso, não é sobre você, é sobre a presença do Senhor na sua vida. É sobre a presença do Senhor na sua vida, pastor Tom. É sobre a presença do Senhor, pastor Jorge, na sua vida, pastora Kelly, irmão Ricardo, nosso irmão Éden. É sobre a presença. Não é sobre multidão que anda com a gente, até porque a multidão não muda a vida de ninguém, irmãos. A multidão sempre andou atrás de Jesus, perceberam isso? Nunca saiu da multidão alguém que tivesse a sua vida transformada, ou que chamasse a atenção de Jesus. Todas as pessoas que atraíram a atenção de Jesus saíram de fora da multidão. Porque a multidão sabe o que faz? A multidão só vai atrás de quem está dando alguma coisa.
Quem quer ter a sua vida mudada, vai atrás de Jesus para que a sua vida seja transformada. E a Bíblia diz que esse homem continua. E agora, eu começo a pregar. Hein? Diz a Bíblia que Elias, ele chega até o povo de Deus. Após ele fazer esse desafio, Elias chama o povo de Deus. Eu imagino Elias, aquela multidão. Elias olha para eles e fala com eles assim: vocês precisam decidir em quem vocês vão servir. Vocês precisam se posicionar a quem vocês vão adorar. Talvez alguém pergunte, mas por que Deus está fazendo isso? Aí Elias fala com eles assim: tem 3 anos que Deus está esperando vocês se posicionarem, vocês não se posicionarem, por isso que eu estou aqui. E a pergunta do Espírito Santo de Deus para mim, primeiro para mim, depois para vocês: há quanto tempo mais o Senhor vai ter que te esperar para que você se posicione para viver aquilo que Deus tem na sua vida? Eles precisaram de 3 anos, irmãos. Nem a seca fez o povo mudar a adoração deles. Nem a escassez fez o povo mudar a adoração deles. Nem a seca fez com que o povo abrisse os seus olhos, Daniel, e visse quem era Deus. Mesmo na provação, o povo não se rendeu a Deus. Sabe o que me preocupa, irmãos? Que muitas das vezes nós estamos vivendo certas situações na nossa vida e Deus está esperando um posicionamento nosso, pastor Tom. E a gente vai levando no jeitinho brasileiro. Vai levando no jeitinho brasileiro. Deus está pedindo para a gente renunciar a algumas coisas na nossa vida e a gente vai levando no jeitinho brasileiro. Deus está pedindo para a gente renunciar a algumas companhias e a gente vai levando no jeitinho brasileiro. Deus está falando, você não vai mais naquele lugar, e a gente vai levando no jeitinho brasileiro. Deus está exigindo de nós uma renúncia para que nós possamos viver um tempo novo, uma nova história, e a gente vai levando no jeitinho brasileiro. Deus está falando para mim e para você nessa noite: é tempo de restauração, é tempo de recomeçar. Deus quer trazer sobre a minha vida e sobre a sua vida um tempo novo. Deus quer começar uma nova história, mas é necessário nessa noite entender que é impossível descer fogo dos céus se o nosso altar não estiver restaurado. Eu acho que Jesus está me curando. Aleluia. E Elias agora ele vai desafiar o povo de Deus: vocês vão adorar a Baal ou ao Senhor? O que vocês querem? Vocês estão indecisos, cocheando em 2 pensamentos. É como o cego de onde estava à beira do caminho. Vocês não sabem para onde vão. O que vocês querem? 3 anos não foi o suficiente para chacoalhar vocês e vocês falarem: não, eu preciso mudar. Eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso caminhar mais com esse tipo de pessoa. Não, você não pode caminhar com esse tipo de pessoa, você não pode fazer mais isso. Não é porque o pastor está falando, não, é porque faz bem para a sua vida. Isso está atrasando o processo. Ai, Jesus, por que está demorando tanto? Está atrasando o processo. Eu me recordo uma vez que o irmão Daniel falou comigo isso uma vez: eu estou pedindo a Deus para Deus tirar de mim tudo que impede de Deus fazer logo o que Ele tem que fazer na minha vida. Eu fiquei olhando e falei: Jesus, é verdade. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Tem coisas que nos acompanham e estão atrapalhando o processo de Deus. Aí a chuva não cai. Não cai. Aí aquilo que a gente está pedindo a Deus não vem. Porque quem está atrasando o processo somos nós. O povo ficou 3 anos indeciso. E a palavra que o Senhor traz através deste homem, Deus não queria mostrar poder para ninguém, que Deus não precisa. Deus queria resgatar o seu povo. Deus não precisa mostrar poder para ninguém, nenhum de nós. Deus apenas quer que eu e você entendamos que nós precisamos ser resgatados por Ele todos os dias da nossa vida. Ah, mas você é assim. Mas precisa ser resgatado por Deus. Todos os dias nós falhamos, todos os dias nós cometemos erros. E o Senhor quer nos resgatar. Que Elias agora
chama o povo de Deus a um posicionamento. Elias faz o desafio, Acabe aceita o desafio. Elias agora pressiona o povo, ele pressiona mesmo, vocês decidem o que vocês querem, o que vocês vão fazer, a quem vocês vão adorar. Elias fala que, olha, eu fiquei lá dentro da caverna, morreu um monte de profetas, mas todos os profetas, na cabeça dele tinha morrido todos os profetas, mas Deus já tinha falado que ele tinha ficado 7.000. Por isso que Elias estava passando pelo processo, porque chegou uma hora que Elias achou que ele era o único. Aí Deus jogou ele lá dentro da caverna. Deixa eu te mostrar, Elias, que você não é o único. Igual a você, melhor que você, Elias, tem 7.000 lá fora. Sabe o que eu aprendo aqui? No dia que o pastor Marcelo achar que ele é o melhor, Deus vai chegar no meu ouvido e vai falar para mim, se igual a você e melhor que você, eu tenho 7.000 lá fora. Sabe? Às vezes a gente acha que a gente é melhor porque a gente canta, ou porque a gente fala língua estranha, ou porque a gente tem uma casa bacana, tem uma fazenda, nada contra, mas essas coisas infelizmente acabam fazendo com que a gente se sinta melhor. Aí Deus vai falar com a gente, igual a você e melhor que você, eu tenho 7.000 lá fora, que não se dobraram. E aí, irmãos, fica difícil a gente dar até glória, porque Deus nos coloca no nosso devido lugar. Deus nos coloca no nosso devido lugar. Senhor de todas as coisas é Ele, poderoso é Ele, quem salva é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele. Nós não somos nada, somos apenas ferramenta na mão de um Deus que é santo, verdadeiro e justo. Eu falo porque eu falei, eu já tive essa experiência. Eu falei com Deus, o Senhor está fazendo isso comigo de novo. Eu lembro uma vez que eu estava em Portugal, pastor Fernando, e o Senhor arrancou minha voz, tirou minha voz, eu não estava falando, irmãos. Na sexta-feira eu falei, Jesus, eu tenho que cantar amanhã. Já falei com o povo, já comprei passagem, vou para o outro lado lá, vou lá para o Algarve, perto da Espanha, já está tudo combinado. E eu fiquei doido, porque a voz foi embora de tudo. Pastor Fernando, eu orei, eu orava, ajoelhava, ficava em pé, fazia gargarejo de vinagre com sal e água morna, tudo que vocês imaginaram, chupava bala nos irmãos, tudo que vocês pensaram, e nada. Quando chegou de madrugada, dobrei meu joelho e falei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor, quando eu dobrei o meu joelho, o Senhor falou comigo assim, para você entender que o dono da sua voz sou eu faço contigo o que eu quiser. Tu só vai faltar a falar e cantar se eu quiser. Não é sobre você, é sobre mim. Eu estou em ti. Quando eu estou em ti, tu faz. Se eu sair de ti, tu não vai fazer mais nada. E eu falei assim, Senhor, mas eu não estou com soberba aqui não, Jesus. Eu não estou tirando onda não. E o Senhor falou, não, eu sei, mas eu estou querendo só te mostrar, antes que isso chegue na sua vida. Irmãos, levantei, fui lá beber água, no outro dia eu levantei minha voz normal. Jesus. Elias estava chamando o povo para o concerto. O povo ficou 3 anos, mais de 3 anos, que antes eles já estavam fazendo isso, adorando outros deuses. E Deus, por amar, Deus trouxe punição. Porque a gente conhece Deus como um Deus que só dá coisa boa, né? Quando acontece alguma coisa de ruim, foi o inimigo, foi o diabo. Não, irmãos, tem coisas que é o próprio Deus que vai fazer mesmo, para nos ajustar. Tem momento na nossa vida que Deus fecha uma porta. Alguém que já tinha dito sim, Deus faz a pessoa dizer não. Porque são tempos de ajustes. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade corrompida, loucura total. O inimigo está agindo, o homem está dando lugar e Satanás está destruindo vidas e famílias.
E se o povo de Deus, a igreja do Senhor, não se alinhar com aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos nos perder, irmãos. Então Deus vai ter que fechar algumas portas, fechar algumas brechas na nossa vida, para que nós não nos percam. Ontem foi feita uma oração aqui pelo apóstolo. Eu achei interessante, porque por isso que Deus quer nos alinhar, irmãos, para esse mal não nos afetar. A minha Bíblia diz que Deus perguntou para Satanás: Satanás, de onde vens? De rodear a terra e passear por ela, à procura de alguém que deixe uma porta, uma fechadura aberta, para ele entrar e destruir. Por isso que ele está desafiando o povo a se posicionar. E diz a Bíblia agora que Elias fala com Acabe: manda os seus profetas aí, manda separar 2 bezerros, manda eles fazer um altar, e eles clamar pelo Deus de vocês, que mande fogo. Mande fogo. Aquele Deus que mandar fogo é o Senhor dos senhores. E diz a Bíblia que os profetas de Baal ficaram de manhã cedo. Imagina, eles devem ter levantado 4 horas da manhã. E ali, irmãos, o povo gritava, esperneava, se rasgava pedindo fogo por um Deus que não conseguiu mandar água. Ele estava pedindo fogo. Se o infeliz não teve capacidade de mandar água, irmãos, ele ia mandar fogo como? Era esse Deus que o povo de Deus abriu mão de servir ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, para seguir esse Deus. Um Deus que não tinha capacidade nem de sair do lugar sozinho. Um Deus que não curava. Um Deus que não libertava, que não transformava a vida de ninguém. E eles ficaram toda manhã ali, diz o texto, que ao meio-dia, quase dando meio-dia, o ousado Elias chega. Imagina só. Imagina se Elias fosse desse tamanhozinho assim, baixinho, e aqueles homens tudo grande. Chega o ousado, tipo Davi. Aí Elias olha, se o povo está lá se batendo, Éden, se rasgando, todo rasgado, cheio de sangue. Era a cultura deles lá. Eles faziam essas coisas, invocando os deuses deles. Chega Elias e olha a situação, dá uma volta, porque o texto diz que Elias era ousado. Roda para lá, apóstolo Fernando, dá uma olhada para lá, dá outra volta, e o povo está se rasgando, e Elias começa a rir. Imagine que atrás de Elias estava o povo de Deus, olhando para Elias, Elias rindo, e na cabeça assim: por que será que Elias está rindo? Elias vai, crente, vira para eles e fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que não deve ter descido fogo ainda? Talvez o Deus de vocês está dormindo. Ou quem sabe ele está atendendo outra pessoa. Elias zomba deles, irmãos. Porque Elias sabia que só existe um Deus capaz de mandar fogo e água. Elias caminhava com esse Deus. Elias conhecia esse Deus. Quando Elias faz o desafio, ele tem consciência plena que só existe um Deus que manda nos céus e na terra. Era esse Deus que Elias saía pregando e liberando a palavra para as pessoas. Era esse Deus que quando o filho da viúva morreu, Elias deitou sobre ele e ele voltou a viver. Elias não acompanhava, Elias não falava, Elias não fazia propaganda de um Deus fraco, de um Deus incompetente. Não, ele fazia propaganda de um Deus que existe, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, que cura, que sara, transforma, liberta, faz o impossível por mim e por você. Era esse Deus que Elias falava. Por isso que Elias olha e fica zombando, rindo, porque não tinha outra coisa a fazer naquele momento, pastor Fernando.
Assim, gente, esse povo é doido. Está ali se rasgando, se matando, estão desde cedo gritando, como se fosse grito que chama a atenção de Deus. O grito de quem quer ser salvo chama a atenção de Deus. Agora o grito de um irresponsável não chama a atenção de Deus. Só gritos que tocam o coração de Deus que conseguem chamar a atenção dele. Aqueles homens ficaram a manhã toda chamando um Deus que não existe. Eles ficaram a manhã toda gritando, pedindo para que mandasse fogo a um Deus que não faz nada. Aí chega Elias e fala assim: agora o tempo de vocês acabou. Chega, já fizeram arte demais. Agora é a nossa vez. Aleluia. A minha Bíblia diz, quando Elias chega a vez de Elias, Elias faz o que, pastor Fernando? Elias fala assim, o texto diz assim, ó, e Elias chamou o povo: venham, se acheguem a mim. Elias estava querendo mostrar para o povo: eu tenho uma palavra. Quem me acompanhar vai viver o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Só pessoas que sabem que eles são em Deus, que têm capacidade de chamar um povo e vem comigo. Venham. Elias chama o povo e ele apresenta para o povo tudo que ele tinha passado. E Elias agora ele fala: venha comigo. Diz a Bíblia que o povo fala assim: nós vamos ouvir a palavra do profeta. Eu aprendo aqui algumas coisas. Elias diz: chegai-vos a mim. Elias está falando, sabe de quê, irmãos? Unidade. Ele está falando de comunhão. Tem coisas que Deus vai fazer só se houver unidade, só se houver comunhão, só se nós caminharmos de mãos dadas. Não tem como eu fazer nada sozinho, não tem como o Éder fazer nada sozinho, não tem como pastor, não tem como a pastor, não tem como nós fazer nada sozinho, não. Nós não fomos chamados para caminhar sós. Nós somos um exército. Nós não somos um exército de um homem só. Ele está nos ensinando que nós precisamos um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Não diz assim o louvor? Era isso que Elias estava falando: chegai-vos a mim. Ele está falando de unidade. Ninguém faz nada sozinho. O novo de Deus não vai vir só para mim, o novo de Deus vai vir para nós. Deus não vai restaurar só a mim, Deus quer restaurar todos nós. Todos nós. Elias consegue envolver o povo, Elias consegue unir o povo. Talvez aquele povo estava disperso, por isso que o inimigo estava trabalhando. É muito mais fácil o inimigo pegar pessoas dispersas. Quando você está caminhando sozinho, ele pega um aqui, pega outro ali, pega outro lá. E ele diz: não, vou trazer o povo. Nós vamos segurar um na mão do outro aqui. Segura aqui, pastor Jorge, na mão da pastora Kelly, na mão da pastora Patrícia. Vamos embora junto. Segura na mão do pastor Fernando, vamos caminhar. Quando um cansar, o outro segura. É isso que Elias estava fazendo. Vem, gente, vamos juntos. Aí agora Elias chama o povo. Agora nós vamos fazer uma coisa que é preciosa, para que o fogo desça. O que, Elias? O que nós precisamos fazer, Elias? Elias fala: nós precisamos reparar o altar. O altar está quebrado em ruínas. Nós precisamos reparar o altar. O altar sou eu. O altar é você. Nós precisamos fazer uma análise nesta noite. O que precisa ser transformado em mim nesta noite, para que desça fogo. Eu não quero ver faísca, eu quero ver fogo. Eu não quero ouvir que alguém passou por um milagre. Não, eu quero viver o milagre. É isso. Eu não quero ouvir alguém dizer assim: olha, eu vi um milagre lá na igreja. Não, eu quero viver o milagre do Senhor. Por quê? Porque Deus tem isso para nós. Então é necessário reparar o altar, colocar as coisas no devido lugar, para que desça fogo dos céus. Eu acho que eu estou curado já. Aleluia. Vamos reparar o altar que estava quebrado em ruínas. Não é possível viver o sobrenatural de Deus com um altar em ruínas.
É necessário jogar a capa fora. A capa que nos prende, que nos afoga, que nos sufoca, ao ponto de nós não podemos caminhar. A gente vê as coisas acontecendo na vida do ar, na vida do bem, na minha não. E Elias manda, junta as pedras, junta 12 pedras. Para que, Elias? Essas 12 pedras representam cada tribo de Israel. Novamente o Senhor está falando de unidade, comunhão. Juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E o povo entende, Elias. O povo entende, Elias. Diz a Bíblia agora que eles só precisamos edificar o altar. Vamos lá, limpa, coloca água aqui. E o negócio de Elias, irmãos, o homem era tão doido, irmãos, tão ousado, que no altar não precisava de água. Elias mandou jogar água em tudo. Ao redor do altar, vocês vão fazer um regozinho, vão encher de água. Vão jogar água na lenha, vão jogar água no sacrifício, em tudo. Elias, o povo, imagina o povo olhando e falando assim: se os homens gritou a manhã inteira e não desceu o fogo, agora Elias manda jogar água em tudo, irmãos. Agora no altar que foi feito para o Senhor, um altar que foi restaurado, joga água, cerca ao redor dele, coloca água na madeira, joga água na madeira. Como é que a madeira vai queimar, irmãos? O fogo da terra não queima. Quem é que vai secar aquela água que está ao redor ali? O fogo da terra não seca, irmãos. Deus estava querendo mostrar para o povo, está vendo aí? O nosso Deus, o nosso Deus, Ele é dono do fogo. O nosso Deus, Ele é dono da terra. O nosso Deus, Ele é dono da água. Quando Deus falar que vai fazer, não há nada que possa impedir Ele de fazer. E de repente agora, quando Elias prepara tudo preparado, tudo pronto, ele fala: Senhor, está tudo pronto, agora é a sua vez, Deus. Aqui embaixo nós já consertamos negócio, agora é a sua vez, Deus. Deus está esperando eu e você dizer isso: Senhor, aqui embaixo já foi tudo reparado. Sabe, aquelas palavras que eu falava, não falo mais. Aquelas mentirinhas que eu contava, eu não conto mais. Aqueles pecadinhos de estimação, eu não carrego eles mais comigo. A capa, Jesus, já joguei ela fora, ela não me pertence mais. Então agora, Senhor, eu já estou pronto. O Senhor pode mandar fogo dos céus e consumir esse altar e mostrar para esse povo que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Aleluia! Elias estava nos ensinando que nós só podemos pedir fogo do céu se o altar estiver intacto. Porque às vezes a gente olha, irmãos, para o altar do outro. Ah, mas fulano adulterou, e a gente esquece do nosso. Mas fulano roubou, a gente esquece do nosso. Mas fulano contou mentira, e a gente esquece do nosso. Deus quer restaurar o nosso altar nessa noite. A começar pelo pregador, irmãos. O pregador não está isento disso não, porque nós também falhamos. Muitas das vezes as pessoas olham daí de baixo, vê a gente aqui em cima pregando, vê o apóstolo pregando, as pessoas ficam achando que nós somos super. Não somos super, nós somos seres humanos, falhos igual a vocês. Mas nós entendemos que existe um Deus que nos perdoa, existe um Deus que nos restaura, um Deus que nos pega deitado, nos coloca de pé, para que nós possamos ter autoridade para poder liberar uma palavra sobre a sua vida, para você ser curado, ser transformado, a sua casa ser mudada pelo poder da palavra de Deus. Coloca-se de pé em nome de Jesus. Eu acho que já estou curado, aleluia. Eu achei que eu não ia conseguir chegar no final. E a minha Bíblia diz que Elias pede fogo e desce fogo.
A Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu até a água. Sabe o que eu aprendo aqui, apóstolo? Aquele fogo que desceu, consumiu a água, porque só Deus pode consumir o que Ele mesmo criou. Está entendendo? Só Deus pode parar a promessa que Ele te fez. Só Deus pode cumprir a promessa que Ele te fez. Ainda que se levantem contra a sua vida, o Senhor está dizendo para você assim: quando chegar o tempo, quando o altar estiver restaurado, quando o altar estiver intacto, você vai dizer: Deus, aqui já está tudo em cima. E quando você fala: Deus, aqui já está tudo em cima, tudo liberado, Deus vai falar assim: estou mandando fogo. A sua vitória está chegando. A sua bênção está te alcançando nessa noite. Por quê? Porque você entendeu que não é sobre você, é sobre mim. Eu estou te resgatando hoje, eu estou te restaurando hoje, para você entender que eu sou a sua primeira essência. Feche os seus olhos, os irmãos vão estar adorando. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Diga para o Senhor: Senhor, me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Estamos terminando uma quinta profética abençoada. Pastor Marcelo, ele tinha todo o direito e toda a liberdade de ligar e falar: pastor, não vou conseguir pregar. Mas Deus o escoltou, porque ele tinha uma palavra para liberar para o nosso coração. E eu entendi que essa palavra, ela tem um destino certo para corações aqui nessa noite. Nós estamos querendo receber coisas do alto, sem restaurar o ambiente para receber. É impossível, irmãos. É impossível. Pastor, mas me falaram isso. Como eu tenho que corrigir isso em gabinetes, irmão? Homens e mulheres de Deus em uma vida parada, porque escutaram algo fora do tempo. Corrige seu altar hoje. Que quem te fez a promessa vai cumprir a promessa. Quem te fez a promessa vai cumprir a promessa. Que você tenha um restante de semana de paz, de bênção, escoltado pelo Senhor, que o Senhor te escolte, que você usufrua das promessas que Ele te fez, em nome de Jesus. Te esperamos domingo pela manhã. Convide alguém para estarmos juntos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E todos dizem...